Oi, gente. Bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo, certo? É a nossa primeira aula nessa volta às aulas online. E a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava tendo antes de acontecer tudo isso, antes de acontecer a quarentena. Então, o primeiro, mas antes de começar o novo conteúdo, tem algumas informações, certo? Primeiro, quando você for assistir essa aula, não assista como se fosse um episódio de Netflix, jogado no sofá, jogado na cama, não. Quando você for assistir essa aula, vá para uma mesa, certo? Procure aí uma escrivania, uma escrivaninha ou a mesa da cozinha para você realmente estudar. Por quê? Porque você vai precisar do livro, vai precisar do caderno, é igual à sala de aula, certo? Você vai precisar de todo o material que você precisava na sala de aula. Aí é bom não ficar tão jogado assim, porque você vai precisar disso. Outra coisa, não assista essa aula seguida, sem dar pausa nem nada. Porque ao longo das aulas. Espera aí que passou um rapaz aqui de moto. É, porque as nossas aulas vão ter exercícios. E esses exercícios não é só para você me ver fazendo, é para você fazer os exercícios também. Então, esses exercícios que eu vou estar passando, as atividades, eu vou sempre estar lembrando, tá? Aí eu vou dizer, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois volta pro vídeo e confere se fez certo. Certo? Então, as correções das atividades também vão ser feitas desse jeito. Então, é bom que você seja honesto com você mesmo, porque você precisa praticar. E uma hora ou outra a gente vai voltar para a sala de aula e tudo mais, e aí você vai precisar desse conteúdo para as diagnoses e para os próximos conteúdos. Então, você realmente tem que saber. Então, quando eu disser, dá uma pausa no vídeo, faz a atividade, quando terminou a atividade, volta para o vídeo e compara as resoluções para ver se você realmente está se desenvolvendo. Outra coisa, sempre que você tiver dúvida, você vai poder tirar ou no portal ou no canal do YouTube. Então, ou você manda mensagem lá no portal para mim, ou você manda no canal do YouTube. Lembra que as dúvidas precisam ser claras. Então, quando você for fazer a pergunta, pensa direitinho, elabora a pergunta e digita. E aí no outro vídeo eu separo um pedacinho do vídeo, faço uma sessão de tirar dúvidas e aí eu vou ler os comentários de vocês, tanto no canal do YouTube quanto no portal, e aí a gente vai tirar as dúvidas de vocês. No caso, eu vou tirar a dúvida de vocês no final da aula seguinte. Então, nunca deixem de tirar dúvida, certo? Se você está com dúvida, elabora direitinho a pergunta e faz. Mas lembra, para ter dúvida, tem que estudar. Não basta só ficar assistindo a aula, sem participar, fazendo os exercícios, fazendo as atividades, não. E do mesmo jeito da sala de aula, a gente vai fazer tanto exercício que são exemplos, como a gente vai fazer os exercícios do livro. Então, se o livro está guardado, pega o livro, pega o caderno, porque a gente vai utilizar os dois, certo? Então, vamos começar. Para a aula de hoje, a gente vai seguir esse roteiro, certo? A gente vai sempre seguir um roteiro igual à sala de aula. Então, antes de começar mesmo o novo conteúdo, a gente vai fazer uma pequena revisão. Por que pequena revisão? Porque faz um tempinho, né, que a gente tá longe e eu sei que muitos de vocês estão parados, estavam curtindo as férias, certo? Curtindo muito não, porque não podia muito, né? Mas eu sei que muitos de vocês estavam parados em casa e aí a gente vai fazer uma revisão, certo? De adição, subtração, multiplicação e divisão dos números inteiros, para depois começar o novo conteúdo de potenciação. Outro detalhe, eu sei que na atividade que eu deixei antes da quarentena,
eram algumas páginas do livro sobre adição, subtração, multiplicação e divisão e expressões numéricas. Essa atividade que a gente tinha passado, eu não terminei de corrigir ela toda por causa da quarentena. Então eu lembro que no nosso último dia a gente fez alguns exercícios, certo? Vocês foram no quadro, responderam, mas a gente não conseguiu terminar tudo. Então o que é que vai acontecer? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai estudar potência, vai estudar raiz, certo? E depois que a gente terminar o nosso capítulo, o nosso terceiro capítulo, né? Quando a gente terminar o nosso terceiro capítulo, a gente volta para o segundo capítulo e eu termino de corrigir aquelas atividades. Porque assim, o conteúdo ele já foi dado, vocês estudaram, vocês fizeram atividade no caderno, muitos de vocês já terminaram a atividade do livro que eu lembro, mas eu sei que alguns não terminaram e alguns estão com dúvida. Então, depois que a gente terminar todo o conteúdo do capítulo 3, a gente volta para o capítulo 2 e faz a correção. Então, para dar um suporte aí em quem ainda não terminou o capítulo 2, eu vou falar um pouco, dar aqui uma palhinha da revisão dos conteúdos que a gente viu antes, certo? Então a gente começa pela adição e subtração. Na adição e subtração, deixa eu só olhar aqui. Tá, voltando. Aqui, na adição e subtração, a gente tem dois tipos, né? São os casos quando o sinal é igual, os sinais são iguais, e os casos quando os sinais são diferentes. Então, quando os sinais são iguais, a gente soma os algarismos e repete o sinal. Quando os sinais são diferentes, subtrai os algarismos e repete o sinal do maior algarismo. Uma coisa que vocês precisam lembrar e não confundir é a adição e subtração com multiplicação e divisão. Os jogos de sinais, como a gente chama, são diferentes, certo? Então, e essas regras que a gente está vendo aqui é diferente das regras que a gente viu em multiplicação e divisão, que a gente vai revisar mais na frente, mas é importante que vocês nunca confundam essas duas regras, porque vai acabar prejudicando vocês, porque são regras completamente diferentes. Em alguns casos, principalmente nas expressões numéricas, as duas regras elas vão aparecer, certo? Só que elas vão aparecer em situações diferentes, mas as duas vão aparecer, certo? Então é bom não confundir, principalmente na resolução das expressões numéricas. Então aqui, ó, nos nossos exemplos, eu vou estar utilizando aqui o lápis do programa, então é difícil escrever, já é difícil para mim, como vocês sabem, que eu não tenho uma letra bonita, escrever no quadro, mas é difícil escrever nesse programa, então se a letra sair um pouco torta, um pouco troncha, eu vou estar corrigindo, mas não vai ficar perfeito a letra, principalmente, número ainda vai, mas principalmente letra, quando eu for escrever vai ficar bem ruim. Aí é bom vocês prestarem atenção também no que eu falo, porque assim não fica com dúvida no que eu escrever. Então, ó, a gente vê aqui, ó, 3 mais 4. Então, ó, o sinal do 3, do algarismo 3, é positivo. E o do algarismo 4 também é positivo. Então, isso a gente vê aqui que são sinais iguais. Então, ó, nos sinais iguais, a gente faz o quê? Soma os algarismos e repete o sinal. 3 mais 4, que são os algarismos, é 7, certo? Isso é um 7. E repete o sinal. Se o sinal aqui é positivo e aqui o sinal é positivo, eu vou repetir ele. Então vai ficar mais 7, certo? Mais 3 mais 4 mais 7. Menos 9 menos 5. Os sinais aqui também são iguais, negativo e negativo. Então, ó, sinais iguais, soma
9 mais 5, 14. Difícil. Pronto, 14. E repete o sinal, negativo. Menos 14. Aqui, mais 1 menos 6. Aí a gente já vai ter um exemplo da outra regra. Sinais diferentes, positivo e negativo. Subtrai os algarismos e repete o sinal do maior algarismo. Então, ó, a gente vai subtrair. O maior é 6, né? 6 menos 1, 5. Então, a gente subtraiu. E repete o sinal do maior algarismo. Quem é maior aqui, 1 ou 6? 6. Então, a gente vai repetir o sinal do 6. Então, fica menos 5. Então, mais 1 menos 6, menos 5. Menos 3 mais 15. A gente tem aqui sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior algarismo. Então, ó, subtrai 15 menos 3, 12. Repete o sinal do maior algarismo. Quem é maior, 3 ou 15? 15. Então, repete o mais. Então, vai ficar menos 3 mais 15 mais 12. Ok? Então, nesse slide aqui, a gente encerra a revisão de adição e subtração. Pronto. Agora a gente vai para a revisão da multiplicação e da divisão, certo? Então, eu lembro, certo? Vocês lembram também, tem no caderno de vocês, que a gente trabalhou a multiplicação e a divisão de duas formas. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Percebam que na multiplicação e na divisão, os sinais só vão interferir no resultado, certo? Só vai interferir no resultado, não vai interferir na operação. Então, na multiplicação e na divisão, segue esses dois exemplos aqui. A gente também pode ver em forma de tabela, certo? Sinais iguais, resultado positivo. Isso quer dizer que mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E menos com mais é igual a menos. Então, ó, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Nos exemplos aqui, eu coloquei só exemplos de multiplicação. Mas lembrem-se que isso serve para divisão também, certo? Então, vamos lá. Mais 3 vezes 5. Eu falei para vocês, vocês lembram disso, quando o número ele não tem sinal, certo? Não tem nenhum sinal aqui do lado dele. Ele é sempre positivo. Então, quando não tem sinal, ele é sempre positivo. Então, quer dizer que isso é mais 3 vezes mais 5. Então, ó, 3 vezes 5 é 15. Então, a gente coloca 15 aqui. Depois de colocar o resultado da multiplicação, a gente vai ver os sinais. Aqui é positivo e aqui tem um positivo escondido. Então, é positivo com positivo, sinais iguais, resultado positivo. Mais com mais, mais. Então, vendo dos dois jeitos aqui, a gente vê que o resultado dessa multiplicação é mais 15. Aqui, 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. Negativo, negativo. Os sinais são iguais. Então, menos 1 vezes menos 2, resultado positivo, certo? Resultado positivo. E na tabela aqui, ó, menos com menos é igual a mais. Então, sinais iguais, resultado positivo. 6 vezes 6 é 36. Eita, que 6 feio. Espera aí. 6. Mais com menos são sinais diferentes. Então, o resultado é negativo. Então, mais 6 vezes menos 6 é menos 36. 8 vezes 3 é 24. 24. E os sinais aqui, eles são iguais. Sinais iguais,
resultado positivo. Menos com menos, mais. Então, menos 8 menos 3, mais 24. Para não deixar passar, eu vou dar um exemplo aqui de divisão. Eu mesmo vou escrever ele aqui, perdoe a letra, certo? Sinal de divisão, 2 pontinhos. Então, eu vou fazer aqui um exemplo para complementar de divisão para vocês verem que é do mesmo jeito. Então aqui, ó, tá troncho, mas dá para entender. Menos 25 dividido por mais 5. Então, ó, 25 dividido por 5, a gente sabe que é 5, certo? 25 dividido por 5, 5. E os sinais menos com mais, sinais diferentes, resultado negativo. Aqui na tabela, ó, menos com mais, menos. Então, isso quer dizer que... Deixa eu separar aqui. Isso quer dizer que 25 menos 25 dividido por mais 5 é menos 5. Beleza? Então, revisão de multiplicação e divisão é isso daí. Por favor, se precisar, reassistam, assistam mais de uma vez essas duas revisões, para você não confundir as regras da soma e da subtração com as regras da multiplicação e divisão. Vamos agora dar continuidade. Eita, quase que não sai. Vamos dar continuidade. Revisão de adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros num contexto mais geral, certo? Que são as nossas expressões numéricas. Então, nas expressões numéricas, a gente conhece duas ordens, certo? É a ordem dos sinais e a ordem das operações. Na ordem dos sinais, lembrem-se, quando for resolver uma expressão numérica, primeiro resolve parênteses, depois resolve colchete, por último resolve chaves. Dentro dos parênteses, dentro dos colchetes e dentro das chaves, eu vou ter o quê? Eu vou ter operações. Essas operações precisam seguir também uma ordem. Então, primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão, e segundo eu resolvo adição ou subtração. Por que esse ou? Porque multiplicação e divisão, você vai resolver o que vier primeiro. Então, se dentro do parênteses eu tenho uma multiplicação e uma divisão, eu vou ver qual é a operação que vem primeiro. A operação que vier primeiro, eu respondo, ou a multiplicação ou a divisão. Depois de resolver as multiplicações e a divisão, você vai resolver as adições e as subtrações. Esse ou também serve do mesmo exemplo da multiplicação e da divisão. Você vai resolver o que vier primeiro. Então, se vier primeiro uma subtração, resolve primeiro a subtração e depois a adição. Agora, se vier uma multiplicação e uma subtração, você resolve multiplicação. Se vier uma divisão e uma subtração, você vai resolver a divisão. Se vier uma multiplicação e uma adição, você vai resolver a multiplicação. E se vier a multiplicação e a subtração, você vai resolver primeiro a multiplicação. Então, lembre-se, primeiro resolve essas, depois resolve essas. E quando for resolver entre elas, você resolve a que vier primeiro, certo? Isso também tem no caderno de vocês, é só vocês darem uma revisada também nos exemplos do caderno. Aqui é a nossa observação sobre a atividade da página 242 a 248, que eu falei lá no começo do vídeo, que quem não terminou, por favor, termine, porque a gente vai voltar para ela, certo? Para terminar a correção de algumas questões que faltaram, certo? E aproveitar para revisar. Então, quem não terminou, tá aqui, ó, da página 242 até a página 248. Todos os exercícios são sobre adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Sem medo nenhum, vão lá, façam e mais na frente a gente vai corrigir essa atividade. Para quem já fez, beleza, é só aguardar novamente a correção que a gente vai chegar lá. Pronto, aqui, revisando potência.
Revisando potência, por que revisando? Porque a gente estudou isso no sexto ano, certo? A gente estudou potência no sexto ano e a gente vai estudar novamente potência. Então, na verdade, a potenciação que a gente vai ver aqui é mais uma revisão, só que com os detalhes a mais, que não é nada difícil. Então, vamos lá. Revisando potência, lembrem-se, potência tem tudo a ver com a tabuada. Então, a tabuada de multiplicação, vocês precisam estar lembrando aí. Por quê? 5 elevado a 2, vocês não podem confundir, tá? 5 elevado a 2. 2 é o expoente, 5 é a base. Então, ó, quando eu elevar isso daqui, vocês não podem esquecer. 5 elevado a 2 é 5 multiplicado... Deixa eu melhorar aqui a letra. Vou melhorar aqui, certo? É 5 vezes 5, certo? Então, a potência é 5 vezes 5, porque é 5 multiplicado duas vezes. Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, porque é o 5 multiplicado duas vezes por ele mesmo. Então, 5 vezes 5, 25. 1 vezes 3, 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 elevado a 4. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes 3. Então, 3 multiplicado 4 vezes por ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 2 elevado a 6. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes 2 e mais um aqui vezes 2. Então, ó, 2 multiplicado 6 vezes por ele mesmo. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32. 32 vezes 2, 64. Certo? Então, lembre-se, isso é potência. E também uma observação, que é uma regrinha que a gente viu, todo número com expoente 0 é igual a 1. Então, todo número que aqui o númerozinho for 0, certo? Sempre que aqui for 0, o resultado é igual a 1. Então, não pode esquecer desse detalhe. Beleza? Então, vamos para o próximo. Aqui, potência de números inteiros. Então, lembrando, né, isso daqui se chama expoente, isso se chama base. Qual a diferença da potência que a gente viu antes? A diferença é que a base ou ela vai ser positiva ou a base vai ser negativa. Então, ou é um número positivo ou é um número negativo, certo? Isso daqui são exemplos que a gente vai resolver depois. Menos 5 elevado a 2, mais 1 elevado a 5, menos 4 elevado a 3. Então, perceba que a base aqui é 5, o expoente aqui é 2 e o sinal aqui é negativo. Aqui a base é 1, aqui o expoente é 5, aqui o sinal é positivo. Aqui a base é 4, aqui o expoente é 3 e aqui o sinal é negativo. A gente tem algumas regras, certo? Algumas regras de potenciação. As regras são essas 4 daqui. São regras parecidas com a dos jogos de sinais. Só que você vai ter que prestar atenção no expoente e no sinal da base. No expoente e no sinal da base. Como assim? Base positiva, expoente par, o resultado é positivo. Base positiva, o expoente é ímpar, o resultado é positivo. Base negativa, expoente par,
resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Ou seja, a única forma do resultado de uma potência ser negativo é quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Lembre-se, ímpar, expoente. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, certo? Isso daí, desde o ensino fundamental 1, vocês lembram. E a base positiva ou negativa é de acordo com o sinal aqui. Então, vamos ver alguns exemplos na próxima página. Tem aqui a nossa filinha, certo? Com as regras para a gente dar uma olhada. Então, bora lá. Exemplos. Mais 3 elevado a 2. A gente sabe que 3 elevado a 2 é 9, porque 3 vezes 3 é 9. Vamos ver agora qual é o sinal que eu vou botar aqui no 9. A base é o quê? Positiva. E o expoente é o quê? Par. Então, ó, base positiva, expoente par, resultado positivo. Então, aqui o meu sinal no 9 vai ser positivo. Mais 9. Aqui, mais 1 elevado a 5. Mais 1 elevado a 5. Base positiva, expoente ímpar. 5 é ímpar. Então, ó, 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, a gente coloca aqui o resultado 1, certo? Base positiva, expoente ímpar. Base positiva, expoente ímpar. Resultado positivo. Então, aqui é mais 1. Menos 6 elevado a 2. Menos 6 elevado a 2. Base negativa, expoente par, certo? O expoente, ele é par. Então, menos 6 elevado a 2. 6 vezes 6 é 36. Então, qual o sinal que eu boto aqui no 36? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, fica mais 36. Esse outro aqui, ó, menos 5 elevado a 3. Então, ó, base negativa, expoente ímpar. Ímpar, dessa vez, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 é 125. Então, 5 elevado a 3 é 125. É só multiplicar 5 3 vezes por ele mesmo. Negativo aqui, base negativa, expoente ímpar. Então, ó, base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Então, menos 125. Ok? Vou apagar aqui esses rabiscos. E vamos continuar aqui, ó. Menos 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Base negativa, expoente par. Resultado positivo, mais 81. Menos 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 multiplicado 5 vezes por ele mesmo é 32. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Mais 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Menos 8 elevado a 0. Um detalhezinho, lembra? Todo número que tem expoente 0, o resultado é 1, independente se o número é negativo ou positivo. Não importa se ele é negativo ou positivo. Se o expoente for 0, o resultado é 1. Ok? Então, essa parte aqui é a nossa parte de potenciação
com números inteiros, seguindo essas regras daqui. Se não compreendeu, volta de novo à aula, volta lá para a revisão de potência, certo? Para o slide de revisão de potência, porque pode ser que a sua dúvida seja em potência e não no jogo de sinal. Então volta lá, assiste novamente, qualquer coisa. Quando estiver assistindo, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho, depois solta o vídeo e vê se fez corretamente, certo? Algumas contas aqui eu fiz direto, porque para não estar gastando muito tempo, mas vocês podem fazer detalhado. Por exemplo, aqui, ó, menos 5 elevado a 3. Você pode muito bem fazer 5 vezes 5 vezes 5. Esse exemplo é esse, tá? E colocar aqui 125. Eu sei que nem sempre dá para fazer de cabeça, então você pode fazer assim, ó, detalhado. E aí vem aqui e coloca o resultado. Ok? Então essa é a parte, nosso conteúdo de potenciação. Dando continuidade, claro, que não poderia faltar, é a nossa atividade. Então, vocês vão fazer aí a atividade de potenciação, atividade de jogo rápido, certo? Da página 251 e 252 do livro 1. Nesse momento, sim, é obrigatório. Pausa o vídeo, certo? Nesse momento, você pausa o vídeo, faz a atividade. Quando terminar a atividade, solta o vídeo e vai para a correção, ok? Isso daí é um combinado entre nós, entre eu e vocês, certo? Nesse momento, pausa o vídeo, faz a atividade, depois terminou a atividade, solta o vídeo e corrige a atividade, certo? Vou dar um instantinho aí para vocês fazerem e vou para o próximo slide para fazer a correção, certo? Vocês pausam, certo? E depois continuam. Pronto. Depois de pausar o vídeo, certo? Vou confiar em vocês, se vocês pausaram o vídeo, a gente vai continuar fazer a nossa correção, certo? Então, a atividade era essa daqui, certo? E tem, calcule as potências identificando as multiplicações e responda as perguntas. Então, ó, mais 15 sobre elevado a 1, mais 15. Mais 9 elevado a 2, 9 vezes 9, 81. Base positiva, expoente par, resultado positivo. 6 elevado a 3, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Resultado positivo. 10 elevado a 4, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. É só ir acrescentando 0. Certo? Resultado positivo. Sempre que tiver dúvida, professor, mas por que o resultado é positivo? Por que o resultado deu negativo? Volta lá, vê a parte da aula que eu mostro as regras, certo? Sobre a base e sobre o expoente. Menos 1 elevado a 6, mais 1. Menos 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 10 elevado a 3, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Base negativa, expoente ímpar. O único caso que o resultado é negativo. Menos 12 elevado a 1. Só repete o 12. Base negativa, expoente ímpar. Resultado negativo. Menos 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5,
125. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, certo? Então, ó, esse daqui é o conteúdo, certo, de potenciação do capítulo 3. Tá, deu uma pausa aqui, deu um erro aqui, mas vamos lá. Finalizando essa atividade, a gente finaliza o conteúdo dessa aula, certo? A gente revisou as operações, revisou as regras das operações e teve o nosso novo conteúdo, que foi o conteúdo de potenciação. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, certo, ao conteúdo do capítulo 3. Então, quem quiser ir dando uma olhada já pode, certo? Mas na próxima aula a gente vai continuar esse conteúdo. Outra coisa, se você não entendeu, repete a aula está aí disponível para você ver quantas vezes você precisar, você quiser. Outro detalhe é presença. A presença é importante, gente. Então, comentem lá no canal do YouTube, nos comentários, presente ou bota uma mãozinha, certo? Dê algum sinal de vida para mostrar que você assistiu o vídeo e que você está estudando. Porque essas presenças eu vou registrar na caderneta. Então, não precisa ser exatamente na mesma hora, certo? Que você assistiu o vídeo. O que é bom, porque senão você vai acabar esquecendo. Mas vá lá nos comentários do YouTube e dê uma presença lá nos comentários. Bote um presente, certo? Comente lá, curte o vídeo também, certo? E se você assistiu e viu que tem algumas pessoas da sua turma que ainda não assistiram, que não estão vendo as aulas, compartilha com eles as aulas, certo? Falem com os colegas de vocês, avisem, ó, gente, principalmente os representantes. Gente, ó, tem aula lá de Saulo, tem aula de Carol, tem aula de Marcilo. Avisa quando tiver aula para os colegas não acumular matéria. Não pode acumular matéria. Quanto mais você acumula matéria, menos você estuda, certo? Porque aí você vai ter muita coisa para estudar e não vai conseguir. Então, até a próxima aula, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostando da aula, do vídeo. Eu vou estar tentando melhorar, porque eu nunca gravei aula assim, certo? Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência também. Eu nunca gravei aula assim, mas ao longo das aulas eu vou melhorando. E se vocês quiserem dar alguma sugestão também, pode mandar uma mensagem para mim lá no portal, que eu vou estar aceitando essas sugestões, certo? Obrigado, gente, e até a próxima.